Então, gente, vamos começar aqui o nosso conteúdo, tá, de Orgânica 1. A gente inicia a disciplina fazendo um pouco da revisão sobre a estrutura química e um pouco das ligações entre moléculas. O que é que a gente viu um pouquinho de geral, tá? Tá, então vamos ver o que é a química orgânica. A química orgânica é a química do carbono e dos seus compostos, ou seja, a química das moléculas orgânicas. Então, a gente vai chamar de orgânico todos aqueles compostos que possuem em sua constituição o átomo de carbono, tá? Essa nomenclatura de orgânico, ela foi dada há muito tempo. Por quê? Porque acreditava-se que as estruturas orgânicas, o carbono em si, ele só seria proveniente do nosso corpo humano, ou seja, ele só poderia ser isolado a partir das gorduras, dos açúcares, das proteínas e dos ácidos nucleicos, que são as moléculas que constituem as nossas estruturas químicas, tá? Estruturas constituintes do nosso corpo. Então, acreditava-se que os compostos orgânicos, os carbonos, compostos que têm carbono, só podiam ser isolados a partir do corpo. Então, por isso que o carbono foi chamado de orgânico. Porém, a partir da síntese da ureia, que foi sintetizada a partir de moléculas inorgânicas, foi que se soube que não, que as moléculas orgânicas, elas não são provenientes apenas do corpo humano, tá? Então, é importante a gente estudar a química orgânica porque, sim, ela está presente, o carbono está presente em praticamente todas essas estruturas químicas, essas unidades químicas que são fundamentais à nossa vida, né? E também está presente em muitas outras coisas presentes no nosso dia a dia, na nossa vida diária, então nas nossas roupas, escova de dente, pasta, sabonete, tudo que a gente toca, o que a gente usa, a gente pode observar a presença de compostos orgânicos, de estruturas que possuem carbono. Então, por isso que é essencial e extremamente importante que a gente estude a química orgânica. Tanto é que a gente tem aqui a disciplina de Orgânica 1, Orgânica 2, Orgânica 3 e Orgânica Experimental. Antes de começar o nosso estudo sobre as moléculas orgânicas, a gente vai precisar rever alguns conceitos elementares aqui das ligações químicas, tá? Por quê? Porque a gente precisa rever alguns conceitos que vão ser importantes para a gente compreender a reatividade, né, das reações orgânicas e também das propriedades físicas das moléculas orgânicas, tá? Então, vamos relembrar, vocês já viram isso aqui em Química Geral, tá? As ligações químicas, mas a gente vai relembrar aqui algumas características. Bom, então vocês viram uma ligação iônica. O que acontece numa ligação iônica? A ligação iônica, ela acontece por transferência de elétrons, né? Entre íons cátions, né? E íons ânions. Transferência de elétrons, né? Geralmente acontece entre um metal, geralmente não, acontece entre um metal e um ametal, onde lá um elemento do grupo da família lá na tabela periódica, 1A ou 2A, transferem um elétron para a família 16 ou 17, né? Em consequência, a gente vai formar compostos iônicos que são caracterizados por terem altos pontos de fusão e de ebulição. A temperatura ambiente se apresentam na forma sólida e tem como característica principal conduzir eletricidade, seja dissolvido ou seja fundido. Por exemplo, aí os sais e as bases, né? Por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl. Nós temos também a ligação metálica, que é formada a partir de dois metais, né? Caracterizada pelos altos pontos de fusão e de ebulição, conduz eletricidade e calor, forma nuvens de elétrons livres, por exemplo, latão, amagma, aço, né? Os cordãozinhos de ouro que a gente utiliza, ouro 18, que é uma liga metálica. E, por último, a ligação covalente. Na ligação covalente, o que você tem é o compartilhamento de elétrons, né? E não a transferência. Vai acontecer entre hidrogênio a metal e metal e ametal, caracterizado por terem baixos pontos de fusão e ebulição, conduzem
eletricidade quando ionizados, formam moléculas. Moléculas, maioria dos compostos orgânicos. Então, os compostos orgânicos que a gente vai estudar, a gente precisa entender bem a ligação covalente, porque eles compartilham elétrons, né? Formando ligações. Gente, a ligação iônica, ela não é tão importante aqui para a gente estudar os compostos orgânicos, a gente vai só dar uma relembrada, tá? Então, a ligação iônica, ela é formada por uma atração eletrostática, né? Entre os íons positivos, que são chamados de cátions, e os íons negativos, que são os ânions, tá? A essa ligação entre esses dois átomos se dá, né, quando um elétron, ou mais de um, se transfere da camada de valência de um átomo para a camada de valência do outro átomo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo do Na, do sódio e do cloro, né, que vão realizar aqui uma ligação iônica. Então, eu tenho o sódio, aqui a configuração do sódio, a eletrônica do sódio, me mostra que na última camada, a camada 3 aqui, ó, eu tenho apenas um elétron. Então, na camada de valência, eu tenho um elétron. Já o cloro me mostra que na camada 3 também eu tenho 5 mais 2, 7 elétrons. Então, 7 elétrons na camada de valência. E aí, a gente não pode falar de ligação iônica sem lembrar da regra do octeto, tá? E o que diz a regra do octeto? Que os átomos tendem a se combinar de um modo a ter, cada um, 8 elétrons na sua camada de valência, ficando com a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Ou seja, eles têm que se estabilizar, né? Como é que isso vai acontecer, então? Olha aqui o sódio, aí aqui a gente tem a representação, ó, da última camada. Na última camada, o sódio só tem um elétron. E o cloro tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então, para que o cloro satisfaça a regra do octeto, ele precisa, ó, receber um elétron. E aí ele ia ficar com 8 elétrons na camada de valência. Enquanto que o sódio, ao perder esse elétron, se você olhar, a camada anterior dele está com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, estabilizou o sódio e estabilizou o cloro, né? Tá? Então, na ligação iônica, é isso que acontece, uma transferência de elétrons, certo? Já na ligação covalente, gente, que aqui são as ligações que a gente vai ver um pouco mais a fundo, né? Porque são as ligações que envolvem os compostos orgânicos, o que existe é o compartilhamento de elétrons, né? É a união entre átomos estabelecida por pares de elétrons, de modo que cada par seja formado por um elétron de cada um dos átomos, ou seja, o compartilhamento. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a substância simples, né? H2, o hidrogênio. Então, se você observar, o átomo de hidrogênio tem apenas um elétron, né? Na única camada que ele tem, que é a camada K, um S1. Então, ele só tem um elétron. Ele não pode perder esse elétron porque não existe uma camada anterior para que tenha o octeto formado para se estabilizar. Então, o hidrogênio, ele vai tentar obter a configuração do gás nobre hélio, né? Que tem 2 elétrons. Então, quando eu vou fazer aqui uma ligação, né, do hidrogênio para formar H2, então esse átomo de hidrogênio vai compartilhar o elétron com outro átomo de hidrogênio, tá? Desse jeito aqui, ó, a molécula de hidrogênio vai ter 2 elétrons compartilhados, tá? E aí, esses 2 elétrons vão completar a camada K, né? Que a camada K possui 2 elétrons. E aí, sim, eles vão ter a configuração eletrônica do gás hélio. Aqui nós temos o exemplo agora da formação do HCl, tá? Do cloreto de hidrogênio. Então, você tem aqui um átomo de hidrogênio com um elétron na camada de valência e o átomo de cloro, que a gente já viu que tem 7 elétrons na camada de valência.
O hidrogênio não pode doar esse par de elétrons e fazer uma ligação iônica, porque ele não tem uma camada anterior estabilizada. Então, o hidrogênio quer compartilhar esse par de elétrons. E para o cloro, tudo bem compartilhar esse par de elétrons com o hidrogênio, porque assim ele alcançaria o octeto, né? Então, o que acontece é que esse parzinho de elétrons aqui, ó, vai ser compartilhado. E assim fica tudo bem para o hidrogênio, porque agora ele vai ter 1 e 2 pares de elétrons, né? Se igualando o gás nobre hélio. E para o cloro vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o cloro também, ó, forma o seu octeto. Então, aqui para a formação do HCl, como de muitas moléculas, aqui existe o compartilhamento de 2 elétrons, né? 2 elétrons estão sendo compartilhados entre as moléculas aqui. Então, como conclusão, na ligação covalente, ela pode acontecer, esse compartilhamento geralmente vai acontecer com os elementos que possuem 4, 5, 6 ou 7 elétrons lá na camada de valência, tá? Eles podem compartilhar elétrons. E também com o hidrogênio. Bom, e aqui agora a gente tem um exemplo de uma molécula orgânica, né? Que é o metano, que é o carbono ligado a 4 hidrogênios. O carbono pertence à família, né, 14, tem 4 elétrons na camada de valência, o número de Z dele aí é 6, né? Então, a configuração eletrônica dele seria 1s2, 2s2, 2p2, né? Para contar os 6 elétrons. Aí você observa aqui a última camada é a camada 2. E aí você soma aqui, ó. 2 mais 2, 4. Então, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. E aqui na figura está mostrando justamente isso, ó. Que esse átomo central aqui é o carbono. E você vê aqui na camada de valência 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, o carbono pode doar esses 4 elétrons e fazer uma ligação iônica, por exemplo? Não pode. O que o carbono vai fazer? O carbono vai compartilhar elétrons, né? E tentar atingir lá os seus 8 elétrons da camada de valência e ficar semelhante a um gás nobre, né? Obter a configuração de um gás nobre, ficar estável. Então, aqui eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio, a gente já viu, só tem um elétron, ó, um S1. Porém, a gente já viu também, ó, tá aqui, ó, o hidrogênio. A gente viu que o hidrogênio fica completo, fica estável com 2 elétrons, porque ele se assemelha ao gás hélio. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio aqui, ó, vai compartilhar um elétron com o carbono. Dessa forma, agora o hidrogênio tem 2 elétrons. E aí tá tudo bem com ele, porque ele se assemelha ao gás hélio. Só que o carbono tinha 4, com mais esse daqui do hidrogênio, ficou com 5. Para formar o octeto ainda faltam mais 3. Então, é isso que vai acontecer. Ó, ele vai compartilhar aqui mais um elétron com esse hidrogênio, mais um elétron com esse hidrogênio, outro elétron com esse hidrogênio. Dessa forma, fica o hidrogênio estável e o carbono, porque o carbono agora, compartilhando os elétrons, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ou seja, ele atingiu a regra do octeto. Regra do octeto cumprida aqui. Então, você tem agora, representando CH4 aqui, o metano, a formação de 4 ligações covalentes entre carbono e hidrogênio, certo? Então, é assim que acontece a ligação covalente com as moléculas orgânicas, né? Lembrando sempre que o carbono vai
ter sempre aqui, ó, 4 elétrons na camada de valência, né? Na última camada, a camada mais externa.